Tem mais uma pergunta do Fábio de Melo, de Maringá. O Fábio está perguntando se eu, no caso, eu errei muito na empresa antes de acertar a administração da empresa. Fábio, eu falo para você, eu errei, foi muito mesmo. Errei. Só que tem uma questão curiosa quando se erra uma coisa. Se o erro ele tem que fazer bem para você. Sempre quando você errar, não dá certo alguma coisa, você leva aquilo como uma lição, né? Uma lição de vida. E para mim, eu fiz muita coisa errada, mas foi por inexperiência mesmo. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, vou abrir uma metalúrgica, vou abrir uma serralheria e sonho, né, do funcionário sair e fazer história e fazer acontecer. Então eu tinha todos esses sonhos, era aquele sonho de funcionário. E aí eu já comecei errado, na verdade. Eu já comecei trabalhando lá sem CNPJ, frio, e tinha medo de abrir serralheria, e já ganhava medo de abrir o CNPJ. E aí o dinheiro que eu ganhava já era tudo bagunçado, tudo misturado, as finanças pessoais com a da metalúrgica. E aí eu não via lucro naquilo, tipo assim, não tinha, no começo não tinha, você não podia ir lá comprar fiado, tinha que comprar parcelado, né, ou boleto nas empresas, não tinha nem CNPJ. Então eu recebia, eu comprava à vista, recebia, pagava as contas e ficava com dinheiro. E aí já ia no mercado, gastava no mercado, gastava com o carro, gastava com a metalúrgica. E era uma bagunça só que eu não conseguia ver lucro naquilo. Eu precisava fazer investimentos porque eu não tinha nada, eu não tinha um carro bom, não tinha. A metalúrgica precisava muitos materiais, matéria-prima, equipamentos, né? Precisava construir, precisava comprar terreno. Então, todo o dinheiro que entrava, eu misturava tudo aquilo. Era dinheiro da firma, pessoal, tudo. Pagava funcionário, eu vivia com o que sobrava, na verdade. Só que como misturava tudo, eu não sabia o que era meu, o que era da metalúrgica, o que era. E aí eu comecei a me atrapalhar tudo com isso daí. Eu não conseguia evoluir, não conseguia avançar com a empresa, ficava patinando. E eu não conseguia entender por quê, porque eu vendia bastante, eu trabalhava o mês inteiro, vendia, e aí eu não conseguia ver o dinheiro. E eu não entendia o que acontecia, porque eu trabalhava tanto, não via o dinheiro. E aí que eu comecei a analisar, comecei a ir atrás, né, de fazer cursos. E aí, tipo assim, os mentores começaram a me orientar, cara, não é por aí, vai, faz isso, né, segue essa linha, separa as finanças. E aí que eu comecei, até a questão do orçamento. Eu cobrava muito barato, não sabia cobrar, porque eu era profissional lá trabalhando, mas não fazia orçamento, não sabia produzir, não sabia. Então eu errava muito nessa questão. Na questão do orçamento, na questão da administração da empresa, porque era eu que fazia tudo, eu vendia, eu comprava os ferros, eu fazia os orçamentos, eu produzia o material. Muitas vezes eu ia lá no cliente tudo sujo, fedendo solda, cheirando tinta lá, que muitas vezes eu mesmo pintava. E aí o que acontecia? Eu não estava vendo que aquelas atitudes que eu tinha, elas estavam jogando o preço do meu trabalho lá embaixo. Eu estava perdendo a oportunidade de agregar valor no meu trabalho. Por quê? Pô, você chega lá tudo maltrapilho no cliente, sujo, né? O cara não te dá essa moral. Ele quer fazer lá, ele fecha o serviço contigo, mas ele joga lá embaixo. Você já cobra barato porque você não sabe cobrar. E você não tem argumentos para você cobrar melhor. Porque se você já chega tudo lá maltrapilho, o que o cara imagina que vai ser o produto? Vai entregar o portão pro cara, um serviço, uma grade. Então isso faz muita diferença. Não estou falando que você precisa chegar lá de terno e gravata, mas você precisa estar cheirosinho, limpinho, né, para causar uma boa impressão. Porque o cliente não está nem aí se você chega lá de BMW ou chega de um carro velho, ele não fica olhando essas coisas, mas ele olha o estado do carro. Se é um carro tudo esgualepado, torto, amassado, aí ele já fala, pô, esse cara é um relaxado. Mas se é um carrinho velho, tudo bonitinho, pode ter certeza que não vai fazer diferença nenhuma para o cliente.
Então isso foi um dos erros muitos dos erros que eu tive lá no começo. Então aí quando eu comecei a ir atrás dessas mentorias, né, desses cursos, eu gastei muito dinheiro com isso. E lá ainda fazendo esses cursos, os caras me faziam gastar mais dinheiro ainda, porque eles falavam, cara, você precisa criar uma marca, você precisa criar um site, você precisa criar um sistema, você precisa comprar um monte de coisa, você precisa organizar. E aí eu não tinha dinheiro, precisava fazer dinheiro para investir nessas coisas, tipo montar um escritorinho bonitinho para conseguir separar as coisas, montar um site. Quando eu comecei 15 anos atrás era caríssimo um site. Hoje não, hoje tem site e está gratuito, mas naquele tempo era o valor de um carro para você fazer um site. E aí, você já não tinha nenhum carro bom para você trabalhar, você já tinha que gastar um absurdo para criar uma marca. Nossa, até tem uma historinha assim, ó. Eu estava fazendo um curso, aí o mentor perguntou para mim se eu já tinha marca e tal. Eu falei, eu tenho. Eu mesmo que tinha feito a minha marca no computador. Eu até lembro até hoje, era uma estrelinha, marca tal, e escrito o nome embaixo. E aí eu peguei, tirei um cartãozinho do bolso que eu mesmo tinha impresso na impressora e mostrei pro mentor. Eu falei, ó, tá aqui, ó, isso aqui que é a minha marca. Nossa, o cara pegou aquele papelzinho e ficou olhando o papel. Ele falou, Luiz, posso fazer uma pergunta? Não me leve a mal. Se você contratar um funcionário hoje, você já dá um portão de elevação para o teu funcionário fazer? Eu não, capaz, nunca, jamais, porque os caras não sabem, não tem como fazer isso. O cara tem que ser muito profissional para fazer um portão de elevação, né? Esses portão, se não cuidar, dá problema e tal. Daí ele pegou meu cartãozinho e falou assim, então Luiz, procura um profissional para fazer essa tua marca, cara. Você vai ver que vai ser outro nível de marca. A marca é um negócio muito importante para ser vista, para ser lembrada. Teu cliente olha a tua marca, você está com o carro na rua, os caras olham a tua marca, a população vai marcando aquilo na cabeça deles. A hora que eles precisarem de uma metalúrgica, eles vão lembrar daquela marca. Se for um negócio, uma marca forte, um negócio diferenciado. Mas agora, imagine isso aqui, cara, não tem... Tipo assim, não tinha nada a ver com a metalúrgica, aquilo lá que eu fiz, porque eu não sabia fazer, eu sabia fazer portão, eu sabia fazer marca. Então é isso, você precisa separar as coisas. Não adianta você ficar... eu no começo também tinha medo, o financeiro, meu Deus, que a minha cabeça com o financeiro, eu tinha uma preocupação com aquele financeiro, mas o financeiro que era a minha preocupação, é o dinheiro, cara. E não é isso. O financeiro é a pessoa que te dá o caminho, fala assim para você, ó Luiz, esse mês nós estamos gastando demais com isso ou com aquilo, entendeu? O financeiro faz uma análise de tudo das tuas finanças. O financeiro tem tudo controlado, entrada, saída, entrou isso, saiu aquilo e gastou de gasolina, gastou... O papel do financeiro é esse. O papel do financeiro não é pegar o dinheiro do cliente e pagar uma conta, não é isso. A minha preocupação era do cara pegar o dinheiro. Hoje eu nem vejo dinheiro na minha frente mais. Nem gosto de ver dinheiro. O meu negócio é outro. Meu negócio eu tomei a frente da metalúrgica. E aí que começou a andar as coisas. Por quê? Eu contratei alguém que fizesse o financeiro. Aí ele faz o financeiro. O que ele me apresenta? Apresenta relatórios. Esse mês foi esse relatório aqui, ó, gastamos tanto e tanto, entrou tanto e ok. Então eu tenho uma pessoa de confiança que cuida do escritório, das finanças, resolve lá para mim. E aí, o que eu contei? Eu era muito bom lá em trabalhar, né, na produção. Então eu precisei formar pessoas profissionais para fazer aquele trabalho que eu fazia, porque eu não podia ficar produzindo. Para a empresa crescer, você tem que ir atrás de serviço, você tem que fazer o comercial, você precisa ir atrás do cliente, ir atrás de serviço. Você não vai ficar sentado lá no teu escritório, lá, né, esperando o cliente vir. Então você tem que fazer contatos, fazer negócios, e é um negócio hoje e outro amanhã que vai linkando com o outro. Você fez um negócio caprichado, fez bem feito. Quando você viu, um amigo indica para o outro, o outro passou e viu a placa lá, entendeu? Então o segredo é você fazer o trabalho bem feito
para você dar essa continuidade, né? Para você conseguir ir crescendo, expandindo tua empresa. Mas voltando no erro, foi um dos maiores erros que eu cometi tirar atrás, foi isso. Inclusive, como estava tudo bagunçado aquilo, tem hora que você está com um monte de dinheiro em caixa. Aí você acha que aquele dinheiro, como você não sabe das finanças, está tudo bagunçado, o que você faz? Aquele dinheiro, você pega o dinheiro e vai lá comprar um carro. Aí no outro mês você tem que vender o carro, porque aquele dinheiro não era do carro. Era para comprar um material, alguma coisa. E aí depois que você tem isso tudo controlado, aí a história é outra. Quando você tem tudo isso controlado, bonitinho, você consegue fazer retiradas da empresa. Você consegue, um exemplo, de 3 em 3 meses, você retira lá a sobra, né, que está em caixa. Só que você, do que sobrou, você precisa deixar no mínimo aí uns 50%. Você retira 50%, pega e deixa 50% para a empresa, senão a empresa também não tem saúde e acaba aí indo mal, né? Então, era isso, Fábio. Espero ter te respondido, cara, mas a desorganização da empresa é a pior parte, tipo assim, porque você não sabe para onde que tá indo, no teu financeiro fica tudo bagunçado, você não tem controle. Isso aconteceu comigo, doeu na carne, e eu tive que aprender, e depois que eu aprendi, nossa, aí que a minha empresa começou a crescer. Porque aí a empresa tinha o dinheiro dela, entendeu? Não tinha. O Luiz tinha o dinheiro dele, a metalúrgica o dinheiro dela. Então, e a gente tem que aprender a viver com o que a gente ganha. A gente não pode viver do que nem recebeu ainda. Vai entrar o mês que vem. Não, aquilo é outra coisa. Você tem que viver com o dinheiro que você tem agora.